Sábado passado nós concluímos, né, o assunto das trombetas e aqui é uma visão geral das sete trombetas, né? Então, só aqui para nós revisarmos, a gente coloca aqui esse quadro já para facilitar a memorização desses assuntos. Então, aqui a gente fez uma divisão das sete trombetas do Apocalipse. As quatro primeiras trombetas nós vimos, quer dizer, trombetas nós já vimos, né, que profeticamente falando simboliza guerras. Então, a trombeta, quando ela é tocada nos tempos bíblicos, ela anunciava que haveria uma guerra. E isso trazendo para o contexto do Apocalipse, nós vemos que quando nós lemos a descrição das trombetas, ela é um contexto de guerra, né, de caos que acontece no mundo, né? Então a gente já viu que tem uma aplicação de trombetas em relação a guerras. E como a gente viu que o início do toque das trombetas acontece quando Jesus ele inicia o seu ministério no lugar santo do santuário celestial, né? Então após esse momento é que vai se tocar as trombetas. E nesse contexto, quando Jesus ele está lá no santuário do céu, ascendeu ao céu no ano 33, né? Então após esse ano queria se tocar as trombetas. E o império dominante naquele tempo era o Império Romano. Então, eram trombetas que seriam anunciadas nesse império, até a última trombeta do Apocalipse. E aí vem as sete trombetas. As quatro primeiras nós vimos que tem a ver com a queda do Império Romano no lado ocidental, né, que é o Império dos Césares, que dominava ali, né, no tempo de Cristo, o Imperador César. E ali, nas quatro primeiras trombetas, nós temos representado ali as 10 tribos bárbaras, porque no lado ocidental de Roma, quem provocou a queda do Império Romano foi a invasão dos bárbaros, né? Então, foi as 10 tribos bárbaras que invadiram lá. Só que dessas 10, as trombetas elas focam apenas quatro tribos, né, que é o lado ocidental de Roma. Ela foca os visigodos, os vândalos, os hunos e os érulos, né, que aqui são representadas as quatro primeiras trombetas. E aqui no lado oriental de Roma, que aí já é o Império Romano Papal, são as três últimas trombetas, que são os três ais do Apocalipse, a quinta, a sexta e a sétima trombeta. E ali no Oriente, onde estaria ali a, a invasão, né, do Império Romano Oriental, que iniciaria ali a queda desse império, só que agora sob a regência da Igreja Católica. Aí mostra ali a questão dos árabes, né, que dominaram aquela região e o Império Romano Papal foi perdendo força até que ele caiu. E assim, essas duas fases do Império Romano, a fase dos imperadores e a fase papal dos papas, mostraria toda essa queda do Império Romano, né? Nessas duas fases que ele passou. Então, essa é a divisão das sete trombetas do Apocalipse. E aí, nessa divisão, vem essas quatro primeiras trombetas, que a primeira trombeta anuncia a guerra, e aqui é representado pelas chamas, né? Quando a gente lê lá a primeira trombeta, aqui nesse símbolo que nós colocamos aqui no quadro. A segunda trombeta, a guerra no Império Romano, acontece no mar. Então a gente colocou aqui o símbolo do mar na segunda trombeta, né? Que é a descrição que tem lá no Apocalipse. A terceira trombeta acontece nos rios e fonte das águas, que a gente colocou aqui esse símbolo, né? Uma faixa de terra em cima e embaixo, e tentou aqui simular um rio no meio, né? Para mostrar que a terceira trombeta acontece nos rios, no Império Romano, que foi lá na Itália, a gente viu nos Alpes, né? Da Itália, onde as fontes das águas elas nascem e vêm os rios e passa pelo território de Roma, né? Por toda ali a Península Itálica. A gente mostrou ali no mapa, né? Aí vem a quarta trombeta, que afeta o Sol, a Lua e a estrela, né? Aí coloquei aqui uma metade escura para dizer que foi a terça parte, só para os irmãos saberem que, na verdade, tudo isso aqui é parte, né? Mas a terça parte que nós vimos é a terça parte do Império Romano. Mas na verdade o que foi afetado foi o Sol, a Lua e as estrelas, né? Aqui a gente viu que esses astros que ficam no firmamento do céu representa o firmamento político do Império Romano, o Sol como os Césares, né? A Lua como os cônsules
e as estrelas como senadores, se eu não me engano. E aí, quando esse mundo político foi desfeito nessa parte jurídica aí do Império Romano, então, jurídico-político, né? Então aí o Império ele perdeu totalmente a sua força e aí o lado do Ocidente, né, do Império dos Césares, finalmente caiu. E aqui embaixo nós colocamos os anos, né? A primeira trombeta, a guerra que aconteceu em terra, foi ali com os visigodos, sobre a regência ali do rei Alarico, que liderou os visigodos em 395, foi a primeira trombeta. A segunda trombeta que foi no mar aconteceu em 428 depois de Cristo, com a tribo dos Vândalos sobre a liderança do rei Genserico. A terceira trombeta, ela aconteceu nos rios em 441, ali sob a liderança de Átila, com a tribo dos Hunos. E a quarta trombeta, ela aconteceu em 476, e aí houve a queda de fato do Império Romano, e foi liderada por Odoacro, que conduziu a tribo dos Érulos, né, das 10 tribos bárbaras. Então, cada trombeta dessa foi um castigo de Deus para o Império Romano. Na sua primeira fase, a fase imperial ou pagã, né? Porque a religião do Império Romano ali dos Césares era o paganismo. Aí vem Constantino, né? Se converte ao cristianismo, aí muda-se a fase do Império Romano pagão e passa a ser agora um Império Romano cristão. Surge a Igreja Católica, vem os papas para liderar a igreja, e aí há uma união ali entre a igreja e o Estado, nessa fase aqui, que é a Idade Escura, que a história geral fala, né? Que é a Idade Média. E ali o Império Romano, que apenas era na sua fase civil, agora ela é civil e religioso. E aí os papas começam ali liderando a igreja, liderando o Estado. E aí entramos na segunda fase do Império Romano. E aí vem as três últimas trombetas, que são os três ais. A quinta trombeta, quando a gente lê ali o Apocalipse, descreve uma cena de gafanhotos que saem do poço do abismo. E aí, aí nós colocamos aqui a imagem do gafanhoto, para os irmãos lembrar, né? Quando falar da quinta trombeta, está se referindo lá aos gafanhotos, né? Que sai do poço do abismo e a fumaça sobe e enegrece o sol, né? Polui o ar. E a gente viu todo esse simbolismo da quinta trombeta. A gente viu que gafanhoto em profecia significa que são os povos árabes. E quando a gente estuda aqui essa história, a gente observa que o Império Romano Papal, quando ele foi guerreado ali no seu território, quem fez isso foi os árabes seguidores de Maomé. E isso aconteceu quando o rei persa, chamado Cosroes II, ele estava ali já no final do seu império, né? Porque ele foi morto, ele foi assassinado. Aí, quando ele morreu, a fumaça do poço do abismo e os gafanhotos saíram, né? Então, representando aí os árabes mamoetanos. E quando esse rei persa morreu, eles tomaram conta daquele território, queriam impor a sua religião, né? A religião de Maomé. E aqueles que não seguissem eram mortos, eram colocados tributos altos e colocava muitas penalidades ali no Império Romano Papal. E quando eles encontravam com os monges, né? Eles matavam os monges porque eles eram cristãos, não aceitavam a religião de Maomé, então eles matavam, né? Tive até aí relatos dos pioneiros adventistas sobre esses fatos que aconteceram na história. Então aqui iniciou a religião do islamismo, né, que é a religião de Maomé. Os relatos dos pioneiros adventistas falam de maometanos, não fala de islamismo, né? Mas aqui é o islamismo contra o cristianismo, lá nas terras do Oriente, né? Por isso que é muito forte lá essa a religião do islamismo. Começou aqui a história, né? E aí, tocada essa quinta trombeta, o Império Romano Papal começou agora a ser fragilizado. Só que nessa fase, eles não tinham para liderar esses árabes, né? Aí no capítulo 5 do Apocalipse, ou no capítulo 9, né, que fala da quinta trombeta, vai falar que eles tinham, e aí a gente vê que na história quem é que lidera esses árabes de maneira
organizada civilmente falando, é Otman primeiro. Então ali, Otman, ele se torna o rei desses gafanhotos, né? Que é o cargo árabe que é o do sultão. E aí, agora, os árabes organizados de maneira civil, tendo agora um presidente, né? Vamos dizer assim, né? Na nossa linguagem, aqui no Brasil, só que lá é o sultão, né? Ali por Otman primeiro, eles começam ali a ter uma organização civil e aí sim toma forma agora esse império que até então era de vândalos, seguidores de Maomé, e agora passa a ser uma nação chamada otomana. Aí depois eles se tornam os turcos, né? Porque aí vem a Turquia. É daí que vem a origem do país da Turquia, que é nessa região, né? Aí são conhecidos por essa nação como turco-otomano. Então aqui surge o Império Turco-Otomano. E aí passa esses 5 meses, né, que esses gafanhotos eles afligem esse império. Esse império ali quer buscar a morte, a sua extinção, mas ela não acontece. O Império Romano Papal continua existindo ainda. E aí passa os 5 meses, que a gente viu profeticamente que são 150 anos, que vai do ano 27 de julho de 1229, quando o Otmar ali, ele aparece como governante daquela nação, e aí vai até o ano 27 de julho de 1449. Terminou os 5 meses proféticos, 150 anos. Aí vem a sexta trombeta. E aqui na sexta trombeta, ela acontece também. Fala de rio, ali fala de um rio, né? Que é o rio Eufrates. Por isso eu coloquei o mesmo desenho aqui do rio na sexta trombeta, né? Para te lembrar que são povos que estão lá próximos ao rio Eufrates, que são aqueles povos árabes que eles se uniram para poder guerrear e invadir Constantinopla. Então, aí, eles estão todos unidos de maneira civil e religiosa no que tange aqui ao assunto do islamismo, né? Porque a região de Maomé, eles todos eram árabes e seguidores de Maomé. Então, é esses grupos que se uniram aqui para poder guerrear contra o Império Romano Papal. Aí aqui nessa fase da história está Hammurabi ou Murad, né? Depende da versão. Segundo, ou Maomé segundo, que liderou esses grupos aí, invadindo Constantinopla em 453, né? Em 2 de abril de 1453. Aí com a invasão de Constantinopla, o Império Romano Papal ficou ainda mais frágil e aí houve a supremacia do Império Turco-Otomano. Aqui na Sexta Trombeta chegou no auge desse império. Então ali é declarado vários detalhes dessas guerras que aconteceram ali no território romano papal, do qual tinha ali até a descrição da vestimenta dos soldados turco-otomanos. Nós vimos aqui o número dos soldados que invadiram o reino romano papal nesse tempo. A criação da pólvora, né, quando o Apocalipse fala do enxofre. Então, as armas começaram agora a ser usadas com o enxofre, e daí veio o surgimento do canhão, né, ou da bazuca, depende da linguagem, né? Que usa aquelas balas que são pesadíssimas, como nós vimos, para lançar ali dentro do Império Romano e em Constantinopla, né, destruindo as torres, e aí os árabes invadindo ali uma papal e tomando totalmente aquele território, e ali chegou no auge do Império Turco-Otomano, né? E diz ali um período de tempo que é uma hora, um dia, um mês, e profeticamente falando dá 391 anos e 15 dias, que vai de 1449, como está aqui marcado na sexta trombeta, e vai até 1840. Então vai do dia 27 de julho de 1449, aí conta os 391 anos e 15 dias, e termina no dia 11 de agosto de 1840. E é nessa data final que acontece a queda do Império Turco-Otomano. Aí vem 1840, movimento milerita, né? Surge ali os mileritas, o grupo dos adventistas ali, e dentre esse movimento de Guilherme Miller,
tem alguns ali no movimento que começam a estudar esse assunto das trombetas. E o que se destaca desse grupo dos adventistas é Josias Litt. Então, no sábado eu mostrei isso, né? A história dos adventistas e que surgiu esse pioneiro adventista chamado Josias Litt, e ele começou a estudar as profecias das trombetas e ele fez os cálculos, acompanhou a sequência dos eventos da queda do Império Romano, como nós estamos aqui acompanhando, trombeta após trombeta, guerra após guerra, data após data, até que ele chegou aqui na sexta trombeta, fez o cálculo desse a uma hora, um dia, um mês e chegou nesse 11 de agosto de 1840. E ele descobriu essa data 2 anos antes dessa profecia se cumprir. Então, se foi em 1840, em 1838, ele descobriu que a sexta trombeta ia chegar a seu fim com a queda do Império Turco-Otomano. E aí, nesse tempo que ele descobriu, estava acontecendo aquela guerra egípcia-otomana, o Prachá do Egito contra o sultão do Império Turco. E nessa batalha que a gente viu também, quem vence é o Prachá do Egito. Ele toma ali os navios de guerra do sultão, o sultão fica fragilizado militarmente falando, quer os seus aparelhos de guerra de volta, mas o líder do Egito disse que não vai fazer isso. E aí ele, ao auxílio aí de 4 nações cristãs estrangeiras, que é a Prússia, a Rússia, né? Não lembro das quatro, né? Mas que intervém nessa guerra e aí eles decidem pelo sultão qual é o destino que vai acontecer dessa guerra, né? Então o desfecho é que o Prachá do Egito ele vai ficar com os bens do sultão, do Império da Turquia, os aparelhos de guerra militar, e agora essas nações estrangeiras tomam as decisões políticas no lugar do sultão. É enviado uma carta para o crachá do Egito, dando essa sentença dessas nações estrangeiras. E aí isso acontece no dia 11 de agosto de 1840. E assim cumpre-se ao pé da letra o tempo profético manifestado ali no Apocalipse, na sexta trombeta. Terminou o toque da sexta trombeta, terminou a guerra ao Império Romano da sexta trombeta. O Apocalipse ele faz um parêntese, né? Ele dá um espaço de tempo entre a sexta e a sétima trombeta, quando ele sai do capítulo 9 e vai para o capítulo 10 e o capítulo 11. Então, nós vimos aí que nesse espaço de tempo, no capítulo 10 é descrito um evento, no capítulo 11, no início também é descrito outro evento. E aí, quando chega no capítulo 11, verso 15, é só aqui que vai ser falado sobre a sétima trombeta. E nesse espaço de tempo entre a sexta e a sétima trombeta, nós vimos que tem dois eventos. Deixa eu colocar aqui para os irmãos visualizar, que só foi uma revisão geral, né? Mas deixa eu colocar isso aqui que a gente está explicando. Pronto, foram tocadas as seis trombetas. Finalizou em 11 de agosto de 1640. Então, tivemos aqui esse espaço do capítulo 10, capítulo 11. Aí, só no capítulo 11, verso 15, é que vai falar da sétima trombeta. Nesse espaço de tempo, como nós já explicamos, não tem nenhuma trombeta tocando, porque a sexta ela finaliza no dia 11 de agosto de 1840, com a queda do Império Turco-Otomano, quando se completa aquela contagem de uma hora, um dia, um mês e um ano, que dá 391 anos e 15 dias. Completou aquele período, é o período do toque da sexta trombeta. Pronto, a queda do Império Turco-Otomano. Acabou a guerra no território romano. E agora vem esse espaço de tempo, que não há guerra no Império Romano, porque não existe mais, né? Terminou a fase imperial, terminou a fase papal, e agora não tem o Império Romano papal dominando o mundo inteiro mais, porque caiu, né? Então, nesse espaço de tempo que nós estamos hoje, né, Roma Papal não está dominando o mundo hoje e perseguindo e matando cristãos, como no passado.
Então, esse espaço que está aqui no Apocalipse, que é o capítulo 10 e o capítulo 11, é esse espaço de tempo que nós estamos hoje, que não está havendo uma guerra, no Império Romano, porque ele não existe hoje, né? Por isso que o Apocalipse ele faz esse espaço de tempo. E aqui acontece dois eventos, no capítulo 10, no verso 1, vai falar ali do livrinho. A gente sabe que esse evento aqui é o grande desapontamento, que foi justamente após a sexta trombeta, que foi 11 de agosto de 1640. Os adventistas falaram desse evento, ele se cumpriu. Aí o movimento ganhou uma adesão maior pelos outros que desacreditavam na mensagem do advento, e aí foram em seguida esperando Jesus voltar em 22 de outubro de 1644, e Jesus não vem. Então se cumpre aqui o capítulo 10. Então aqui observa que há uma sequência cronológica dos eventos, né? Seguindo a sequência das datas, avançando na linha do tempo. Depois da sexta trombeta, vem o grande desapontamento. Quando termina e se cumpre o grande desapontamento, qual é o próximo evento? O capítulo 11 vai falar do juízo do povo de Deus. Então, após o grande desapontamento do capítulo 10, vai começar o juízo do povo de Deus no capítulo 11. E o juízo acontece em 1844. Então, nós estamos vivendo hoje essa fase do juízo do povo de Deus. O povo de Deus está sendo julgado no céu. Cada caso está sendo decidido no tribunal celestial. E quando se termina esse juízo, qual o próximo evento? Seguindo a sequência aqui do Apocalipse, vem o capítulo, a sétima trombeta, que está descrita no capítulo 11, verso 15. Então, pela estrutura do Apocalipse, são tocadas a primeira trombeta, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. E quando vem essa sexta, tem esse espaço de tempo, que não toque de nenhuma trombeta, porque não está havendo guerra no Império Romano. Durante esses dois eventos, o grande desapontamento e o juízo do povo de Deus. E aí, quando finaliza o juízo, vem a descrição do Apocalipse falando da sétima trombeta. E aí nós vimos que quando toca a sétima trombeta, aí vai anunciar a queda do Império Romano Papal que vai estar acontecendo nesse tempo, né? Então vai sair uma lei dominical, os países vão seguir, vão observar o dia de descanso da Igreja Romana Católica. Vai haver a união da Igreja com o Estado. O líder mundial vai ser aquele que estiver no cargo do papado nesse tempo. Vai voltar a perseguição do povo de Deus, a última batalha. E quando chegar nesse tempo, vai ser tocada a sétima trombeta para anunciar a queda desse último império, que é romano-papal. E aí, quando nós estudamos as trombetas, nós vimos aí que a sétima trombeta, ela fala de uma transferência do reino deste mundo para o nosso Senhor e o seu Cristo. Então, Deus e Jesus, o Pai e o Filho. Então, a titularidade desse território que é este planeta, que está na posse de Satanás, o príncipe deste mundo, agora vai ser passado para aqueles que têm direito sobre esse lugar, porque o Criador, né? Quando Satanás ele fez Adão e Eva pecarem, ele passou a ter posse desse mundo. Mas quando chegar aqui na sétima trombeta, ele vai devolver este mundo que não é dele. E vimos aqui na sétima trombeta que vários eventos acontecem para anunciar a queda do Império Romano Papal nesse tempo, né? Então, a gente observou que os três ais, que é a quinta, a sexta e a sétima trombeta, é para Roma Papal. Então a sétima trombeta ela só pode ser tocada quando Roma Papal voltar. Então quando ela volta, domina novamente o mundo inteiro, aí vem a sua queda. E é ela anunciada pela sétima trombeta. Então diante desses fatos, isso significa dizer que a sétima trombeta ainda não foi tocada, porque esse Império Romano Papal ainda não foi formado, porque nós sabemos pela profecia que o Império de Roma, Roma Papal, vai voltar e vai recuperar a sua supremacia perdida lá no tempo da Idade Média.
Ela foi guerreada aqui pelos árabes, né? Ela perdeu a sua supremacia e dominava o mundo inteiro, mas a profecia aponta de que ele vai voltar e vai dominar novamente o mundo. E aí Roma papal vai dominar o mundo inteiro. A Igreja Romana nessa fase, quando dominar todo este planeta, impondo seus dogmas, as suas doutrinas, e aqueles que se seguem vai ser considerado como desobedientes à lei civil, né, do Estado, impostos pela igreja ali, né? Aí nesse momento, quando eles estiverem já no auge, aí vem a queda. Sétima trombeta. E nós vimos aí que a sétima trombeta, ela fala de vários eventos, né? E essa transferência da posse do reino deste mundo para o nosso Senhor e o seu Cristo acontece justamente quando termina o tempo da graça. Quando fechar a porta da graça, aí vai se cumprir a sétima trombeta e aí haverá guerra nesse império mundial, que é a terceira guerra mundial, que as pessoas falam tanto, né? Então o planeta inteiro vai estar envolvido em guerra, porque as trombetas, elas anunciam guerras, não é isso que e aqui guerras no território romano. E quando chegar nessa fase da história, o Império Romano Papal vai estar envolvida em todo o planeta. Então a guerra contra esse império também deve envolver todo o planeta. Por isso que vai ser mundial. Não vai ser local, né? Como aconteceu nas seis primeiras trombetas, né? As seis trombetas foi lá na região de Roma, ali na Itália. Mas aqui, como Roma vai dominar todo o território do planeta, então aqui a guerra vai ser mundial. E aí vem esse contexto da Terceira Guerra Mundial. Então, essa transferência dos reinos para o nosso Senhor, o seu Cristo, acontece no fechamento da Porta da Graça. Soltam-se os quatro ventos que os quatro anjos estão segurando, que são os ventos de guerra. E aí as nações elas vão se irar, vão se enfurecer e vão se guerrear. Vão guerrear assim uma contra as outras. E aí nesse caos mundial é que vai ser o sinal de que o Império Romano Papal está caindo. Vai começar a cair as pragas do Apocalipse sobre os ímpios, achando que eles é que estavam do lado certo, que estavam perseguindo um pequeno povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé. E aí as pragas ali já vão mostrando que o Império Romano Papal está caindo. Até que vem Jesus e aí dá o arremate ali, a queda do Império. Então a gente observa aqui que a sétima trombeta, ela vai acontecer nesse contexto, né? E vimos aí que por essa descrição das sete trombetas, nós observamos que não tem como haver uma dupla aplicação disso. Porque se ela mostra a queda do Império Romano nas duas fases, e a sétima aqui, quando a Roma Papal voltar, né? E a gente viu na introdução do Apocalipse que mostra o tempo em que essas trombetas tocam. Após o início do ministério de Cristo no santuário celestial, no primeiro compartimento do santuário, que é o lugar santo, passou a sexta trombeta, Jesus vai para o lugar santíssimo fazer juízo, e aí lá na frente vem o toque da sétima trombeta. Então, na introdução do Apocalipse, nós vimos isso, né? Que começa quando Jesus começa o seu ministério no lugar santo e quando ele lança o incensário ali no lugar santíssimo. E é justamente aqui na sétima trombeta, quando há a transferência do reino, quando termina o tempo de graça, que ele lança o incensário. Então aí mostra o lapso de tempo que acontece em todas essas trombetas, né? Que vai do início ao final do ministério de Cristo no santuário celestial, mostrando ali o início da sétima trombeta. Então a sétima trombeta ela não aconteceu ainda. Nós estamos aí nesse espaço de tempo que não há guerra contra o Império Romano Papal, e acontece entre a sexta e a sétima, que é esse tempo que nós estamos vivendo. Por isso que não está se tocando nenhuma trombeta hoje, não está havendo nenhuma guerra contra o Império Romano Papal hoje. Mas essa guerra irá acontecer quando esse império voltar. Então, essa interpretação é o que nós aqui do grupo estudamos e vimos que é a que faz mais sentido, né? Porque tem muitos.
adventistas falando de que essas trombetas elas têm uma dupla aplicação. Que quando nós começamos a estudar sobre o assunto das trombetas, a gente viu os irmãos comentando isso, né? E a gente disse, não, vamos estudar com calma, ver como é que o Apocalipse ele estabelece o tempo do cumprimento dessas trombetas. Quais são esses eventos que são descritos em cada trombeta, até chegar na última. E aí, analisando todos esses fatos que aconteceram na história deste mundo, vamos ver se há uma lógica de haver uma aplicação novamente de tudo isso. Então a gente observa que não, que o Apocalipse ele é bem claro estabelecendo o período que toca essas trombetas e associa isso ao ministério de Cristo no santuário celestial, enquanto ele está ali oficiando no santuário do céu. Pela sequência de cada trombeta, não tem como interromper aqui na sexta e voltar tudo para acontecer todas as seis trombetas de novo e acontecer a sétima. Não faz muito sentido isso, né? Então, pelo que nós estudamos, a lógica das trombetas do Apocalipse é apenas uma descrição de guerras que aconteceram no Império Romano, nas suas duas fases, nos dois hemisférios do planeta ali de Roma, quando houve a dominação desse império desde o seu surgimento ali, quer dizer, após o seu surgimento, né, que é ali quando Cristo está no santuário do céu e vai até o fim de cada fase, né, do Império Romano. E agora quando voltar, ele vai novamente dominar o mundo e aí sim a sétima trombeta anunciará a guerra contra esse império e, consequentemente, a sua queda, assim como as trombetas que vieram antes, né? Cada trombeta apontando um período de tempo em que havia uma guerra e aí finalizava, depois outra guerra e finalizava, outra guerra e finalizava, até chegar na última guerra pela sétima trombeta e também finalizar. E aqui é o fim definitivo desse império que dominará este mundo mais uma vez. E dessa vez o mal será destruído por completo. Porque aqui vai ser a última batalha contra o povo de Deus. Eles vão sair vitoriosos, porque estarão com o Cordeiro. E vai até a eliminação do pecador. A gente viu aí que é o toque da sétima trombeta, pelas características dela, vai desde o fechamento da porta da graça e ela vai finalizar após o milênio, quando os ímpios vão cercar a cidade santa e aí Deus vai mandar fogo do céu e vai destruir todos. Então a sétima trombeta finaliza aí, né? E essa descrição está lá no Apocalipse quando ali fala a sétima trombeta. Então, o que diz o período do toque das trombetas não somos nós, é o próprio Apocalipse, né? A gente lê o texto do Apocalipse de cada trombeta e lá está a descrição. Ó. Nessa trombeta vai ter isso, isso, isso. Nessa outra vai ter isso, isso e isso, né? E aí, quando chega na sétima trombeta, aí ela fala, vai ter isso, 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 e também vai ter a destruição final dos ímpios, o galardão para aqueles que aceitaram a Cristo e vão viver por toda a eternidade, e a destruição daqueles que destroem a terra. Fala do juízo do milênio, né? Um tempo determinado para que haja o juízo dos mortos, que aqui é dos ímpios, porque os vivos estarão todos ressuscitados, vão estar no céu, né? Durante o milênio, e vão estar fazendo o juízo, ali comprovando de fato que Deus foi justo, que tudo que ele decidiu foi realmente com justiça, e vão entender o porquê que eles se salvaram e porquê que aqueles ímpios que estão mortos na terra se perderam e não se salvaram. Então, ali na sétima trombeta fala desse tempo que haverá esse juízo. Então, nós observamos tudo isso aqui na sétima trombeta. E o final, né, que é a sentença desse juízo com a destruição daqueles que destroem a terra. E aí finaliza o toque da sétima trombeta e a destruição definitiva desse reino do mal que vai estar imperando no tempo que está previsto da sétima trombeta do Apocalipse. Então, aqui eu fiz um resumo das sete trombetas em alguns minutos, de assuntos que nós já vimos estudando aqui há vários sábados, né? A gente pega cada trombeta dessa e vai detalhando, a gente passa um bom tempo aqui estudando, né?
Mas para quem quer uma explicação rápida, te faz um resumo assim rápido. Explica isso, pronto. Lê o texto rápido, explica rápido, né? Dá para explicar também. Então, deixa eu sair aqui do assunto das sete trombetas, e nós já finalizamos, né? E vamos aqui mostrar uma outra coisa que também tem relação com as trombetas do Apocalipse. Aqui nós mostramos a interpretação correta do Apocalipse, né, em relação a esses fatos. Aí agora vamos que os pioneiros também falavam, né? Tipo, eu coloquei até alguns textos falando sobre isso.